Boa noite a todos. Vamos primeiramente abrindo o campo da nossa alma para o departamento da espiritualidade, para que nós possamos efetivar um trabalho espiritual de luz. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e a equipe espiritual que tanto nos ampara, protege e nos inspira para efetivarmos este trabalho espiritual. Vamos ler a mensagem do Mestre Petrônio. Mensagem recebida por voz direta no Templo do Cristianismo Espírita, no dia 16 de fevereiro de 1957, por Mestre Petrônio. Boa noite, irmãos. Diz mais da presença de Deus, se da essência da alma e em favor de todos os seres que emanam elevados sentimentos de caridade, de humildade, de benignidade, do que vãos discursos no sentido de arrebanhar as gentes a determinadas doutrinas religiosas. A diversificação das crenças não desagrada ao Criador, senão quando obstinadamente combatidas entre si, oferecendo aos hedonistas oportunidades de vitórias. Há a observar e encarar o desvalor religioso dessas lutas catequistas. A maior luz que se possa projetar aos que tateiam perdidos na escuridão da dúvida é o acolhimento e seguimento aos ditames santos do Senhor. Esses, os dogmas vencedores. Que a paz e a compreensão habitem em vossos corações. Boa noite, irmãos. Explicando esta mensagem de luz, que tantas palavras falam, nos ensinam. Então, Mestre Petrônio, ele está comentando que existem casas religiosas que só querem arrebanhar gentes, isto é, não criticando nem julgando. Tem centros, templos, igrejas que não têm muito interesse em expandir o conhecimento, o ensinamento que é dado pelo nosso Mestre Jesus, porém, de pegar muitas pessoas somente, mas não dizem sobre a essência da alma, dos elevados sentimentos de benignidade e caridade, quer dizer, não fala nada sobre a questão do amor, da lei do amor, para que nós possamos modificar as nossas condutas, certamente, né? Porque é isso que nos faz evoluir. E também ele diz que a diversificação das crenças, quer dizer, diversas igrejas, não desagrada ao grande Pai. Quer dizer, Deus não vai criticar porque você vai numa igreja católica, evangélica, budista, umbandista, não importa. O que desagrada é a guerra criada pelas lutas religiosas. Desde que essas igrejas falem de amor, da lei do amor ao próximo, para Deus não faz diferença. Porque a maior luz que possa projetar na escuridão do ego humano é o seguimento do ensinamento do amor divino, que não consegue efetivar quando entra na luta pelas igrejas voltadas para o nosso certo e o vosso errado. Quer dizer, é aquela atitude de que não, a minha igreja, as coisas faladas estão certas, mas a igreja de vocês falam de espíritos ou de alguma coisa que eles não aceitam, quer dizer que está errado. É nesse sentido que o Mestre Petrônio nos ensina. Agora, elevando nossa mente, o nosso pensamento a Deus,
Vamos receber com todo amor o nosso passe virtual. Então vamos dar início ao nosso passe e fluidificação das águas. Coloque um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que possamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus. E com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre todos nós os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual, limpando todas as emoções negativas que estão instaladas em nosso corpo espiritual, limpando as emoções densas que estão em nossos corações e em nossas mentes. Pedimos que cada um, enquanto recebem os raios de limpeza e purificação, deixem ir todos os sentimentos e emoções que já não servem mais, sentindo-se completamente livres dessas energias negativas. Vamos nos sentindo fortalecidos, acalentados, confiantes, com fé e coragem para continuar a nossa caminhada. Receba este passe da equipe espiritual do Recanto de Interlagos e do amor de Jesus intercedendo por todos nós. Diante do Recanto Interlagos, vamos nos desligando do nosso externo e entrando na parte interna de nossa consciência, coração e mente, agradecendo ao Cristo estas palavras e ao eterno Abba, nosso Pai divino. Inspirando tranquilamente e expirando toda a sabedoria divina de nossa própria vida eterna, oremos. Todo filho de Deus que reconhecer e aceitar a presença do poderoso Deus Uno, ancorada dentro de seu coração e de seu cérebro, e sentir essa verdade profundamente, muitas vezes por dia, ou apenas uma única vez, assimilando e compreendendo que Deus lhe enche a mente e o corpo de tanta luz, que não há lugar para mais nada, esse poderá ser livre. A una presença toda-poderosa é a potente atividade harmoniosa da vida e dos afazeres de cada um, e sua atenção se fixar fortemente e com determinação nesta verdade eterna, nenhuma realização será bastante grandiosa que não lhe seja possível alcançar. Só há uma fonte e princípio de vida a que devemos dedicar nossa inteira atenção. É o divino eu interno, cada indivíduo, ao grande e harmonioso eu interno, o eu pessoal.
Deve sempre prestar reconhecimento consciente e manter-se com ele em constante comunhão interior, seja qual for a atividade externa da mente. Esse grande eu interno é a energia, vida, fluindo sem cessar, através de cada corpo humano, mediante a qual todos podem se mover no mundo da forma. É a sabedoria fluindo através da mente, a vontade dirigindo todas as atividades construtivas, a coragem e a força sustentando a todos, o sentimento do amor com o qual toda força pode ser qualificada quando flui através do indivíduo, o único poder que pode sempre realizar todas as coisas boas e construtivas. É o todo vitorioso domínio consciente sobre todas as condições da atividade humana, quando liberado através do eu pessoal, sem resistência ou interrupção.
São popular e nas mais diversas religiões encontramos muitas referências a anjos da guarda. Mas quem são eles? Todos nós temos um anjo protetor dedicado? Ele nos acompanha durante toda a nossa vida? E como se comunica conosco? Como é capaz de nos orientar? Bem, anjo da guarda é o termo católico, em contrapartida ao termo espírita, que é guia espiritual. Quando nós falamos de espíritos protetores, nós não estamos nos referindo a um anjo com grandes asas à nossa disposição. Tanto se fala no catolicismo, por exemplo, a respeito dos anjos. No meio espírita se fala no anjo guardião, ou seja, o anjo da guarda, o espírito protetor. E a pergunta fica, afinal, para os espíritas, quem são os anjos? Como o espiritismo explica isso? Anjos são seres que Deus criou, já purificados, já num ponto mesmo de angelitude, vamos dizer assim, seres angelicais. Os anjos são espíritos de homens, de criaturas humanas, que foram criados, como todos nós, simples e ignorantes, mas que já fizeram o seu trabalho de evolução. São apenas os filhos de Deus que, através da linha de progresso, alcançaram patamares melhores de evolução, porque se esforçaram para isso. E já se despojaram da maior parte das suas imperfeições e hoje servem à humanidade, servem a Deus, as forças do bem, socorrendo aqueles que estão na retaguarda. São aqueles que nos acompanham, nos conhecem, nos orientam, nos ajudam nos momentos de dificuldade e abrem o caminho para que possamos progredir. Nós temos informação, através de Allan Kardec, que todo ser que nasce em planetas de expiação e provas recebe um tutor, um espírito que vai acompanhar o desenvolvimento dessa criatura. Mas muitas vezes ele já está no processo antes do nascimento. Eles estão ligados a nós através do fluido universal. Cada criatura que encarna na Terra ou em outros planetas tem o seu anjo protetor, o seu anjo guardião, aquele espírito que vai estar ao seu lado durante todo o período que ele estiver na Terra, e muitas vezes esse espírito o acompanha depois que ele vai para o plano espiritual. É de fato para nós uma consolação muito grande, porque sabemos que ao reencarnarmos temos sempre esse amigo espiritual para nos ajudar, para nos orientar, nos inspirar nos momentos das dificuldades e até nos orientar no caminho do progresso moral. A doutrina espírita esclarece sobre isto e nos mostra que Deus destina a cada espírito que reencarna um espírito protetor. Então, cada homem, de acordo com a doutrina espírita, tem um anjo protetor. Tem um anjo da guarda que o acompanha desde o seu nascimento até o momento que ele desencarna. Então, eles sabem, muitas vezes, detalhes do nosso planejamento reencarnatório. E para esse tema, eu gosto muito do livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, de André Luiz, onde ele explica muito bem a questão da reencarnação. Então, os anjos da guarda ajudam no planejamento reencarnatório, eles nos acompanham durante toda a nossa existência, e são espíritos que, muitas vezes, eles, por simpatia, nos acompanham, outras vezes também por um dever, e porque são espíritos superiores que elegem esses espíritos anjos de guarda para nos acompanharem. Bom, para ser um anjo, o espírito tem que ter uma ascendência sobre nós. Ele tem que ter um grau de conhecimento, de elevação moral maior do que o nosso, para que ele possa ajudar efetivamente, não é? Se ele for uma pessoa desestruturada, sem conhecimento, ele não vai ajudar, ele vai atrapalhar com seus medos, com a sua insegurança. Portanto, esse mentor espiritual, ele tem um conhecimento maior do que nós sobre várias coisas, tem bastante experiência para que as suas indicações, as suas sugestões sejam efetivas naquilo que nós precisamos. Os anjos de guarda falam conosco através das intuições. Não interferem no nosso livre-arbítrio, nos aconselham muitas vezes durante o sono do corpo, mas especialmente no estado de vigília através das intuições, através dos pressentimentos,
nos orientando para que saibamos ocupar o melhor caminho e tomar as melhores decisões. Eles sempre nos falam a consciência. É como aquela voz interior, não vai por aí, cuidado, principalmente nós motoristas, né? Diminui a velocidade, senão eu vou saltar do carro, né? Então essa voz interior, ela como que nos adverte. Na doutrina espírita nós entendemos a classificação de evolução espiritual, a condição angelical, ela está no topo da escala evolutiva espiritual. Portanto, nós não temos um espírito dessa natureza que já nem passa mais por reencarnações à nossa disposição. Por outro lado, nós temos sim espíritos que nos protegem, entidades que podem ter feito parte da nossa história, num momento do nosso passado, numa existência anterior, alguém que tenha simpatia pela causa que aquela pessoa está desenvolvendo, alguém que atenda um pedido de uma outra entidade que nos quer bem, e aquelas que nós atraímos através dos nossos pedidos. Pedimos a proteção de uma entidade. Um pedido, uma oração, ela nunca deixa de ser atendida. A questão é o chamado livre-arbítrio. A decisão é sua. Ah, mas o anjo da guarda não estava aqui naquele momento? Sim, ele te inspirou, mas a decisão será sempre sua. Portanto, esses amigos espirituais nos auxiliam durante toda a nossa existência, como também após a nossa desencarnação, eles continuam, poderão até levar séculos nos orientando e nos ajudando. Nós temos sim a proteção, sem a menor dúvida, mas nós precisamos querer essa proteção. Eu não posso pedir a proteção de um espírito protetor e fazer todo tipo de desatino, cometer todos os erros, todos os desequilíbrios. Por quê? Porque nós nos situamos numa faixa de sintonia. Se eu só faço coisas inadequadas, eu vou atrair a entidade que pensa como eu. Ou vou dar abertura para que uma entidade que não gosta de mim, para um obsessor, atuar fortemente nos meus atos, nas minhas atitudes. Então, na verdade, quando a gente fala de faixa de sintonia e de grau de clareza, porque provas todos nós temos que passar. Emmanuel diz que a oração, ela não muda o nosso caminho, mas ela ilumina o nosso caminho. E a partir do momento que a oração ilumina, permite a iluminação, a visão do que é o nosso caminho, eu posso escolher por onde andar, porque o espírito jamais perde a capacidade e o dever de realizar as suas próprias escolhas. Então, quando nós nos sintonizamos e o hábito de fazer isso, quando nós temos esse hábito, antes de tomar uma decisão importante, essa interiorização, essa reflexão, mas saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos ali, pela conexão de pensamento, pela frequência do pensamento, nós temos essa conexão. Então, esse amparo, essa certeza de que nós somos abençoados, que nós somos cuidados, nos dá mais e mais a confiança no plano espiritual e a confiança em Jesus, né, que esse sim é o mestre das nossas almas, é o anjo da guarda do nosso planeta. Então, com essa emoção e com essa gratidão é que nós estudamos, e aí eu sugiro que estudem, que é uma das perguntas, são várias perguntas extensas, onde Kardec nos coloca em sintonia, nos coloca em afinidade com os anjos guardiães. Jesus é o guia e o modelo da humanidade, mas entre ele e nós estão aqueles benfeitores imortais que precedem ao nosso berço e aguardam-nos depois do túmulo para as avaliações. Todos nós somos assessorados
por espíritos nobres, os guias, os mentores, aqueles que são os anjos tutelares das tradições religiosas. Nada obstante, não podem realizar a tarefa que nos cabe. Somos convidados pelo exemplo do Senhor a executar os planos divinos, mesmo quando o sofrimento nos bate à porta. Esses seres angélicos inspiram-nos, conduzem-nos pelo caminho da segurança, dão-nos os recursos inalienáveis para lograrmos o êxito. Em qualquer situação, quando o Mestre nos disse que batêssemos a porta e ela se abriria, que buscássemos e encontraríamos, que pedíssemos e seríamos atendidos, esses espíritos tutelares virão ter conosco e, através do fenômeno onírico no desdobramento da personalidade, através do sono, levar-nos-ão às regiões onde podemos refazer as forças e ter paz, e dar-nos-ão de volta para podermos continuar com o espírito rico de alegria e a certeza de que nunca estamos a sós. Jesus nos disse: não vos deixarei órfãos, e mandou-nos estes seres abençoados para que nos levem de volta até Ele. Vamos à frase desta semana de ensinamento do livro Cura-te a Ti Mesmo, do médium João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês. Aqui diz: a vida universal te ouve pelo que pedes através da voz dos pensamentos. Então, essa frase serve muito bem para que nós possamos fazer a reflexão sobre o dia da preces e vibrações. Nós pedimos muitas coisas, porém, às vezes, paradoxalmente, os nossos pensamentos, que na verdade é a voz da alma, está direcionados para o outro lado, para o lado do pessimismo. Portanto, temos que estar muito vigilantes em relação aos nossos pensamentos, a nossa visualização através dos pensamentos. Por quê? A visualização tem um poder criativo muito grandioso, principalmente quando se reúnem vários irmãos em preces e vibrações, buscando estimular a cura em outros. Às vezes é para nós, né? Mas muitas vezes para o próximo. Mas tem que saber intercalar a nossa atitude durante a semana, né? O nosso tempo em leituras edificantes e orações. Assim, só assim, os benfeitores vêm ajudar em nome do Cristo, sem ficar só esperando da equipe de curadores. Então quer dizer que eles não vêm se a gente não ficar meditando, orando? Não é nesse sentido, é no sentido de que nós devemos também nos conectar. Não é pedir só, esquecendo que nós também temos que vigiar os nossos pensamentos, a nossa forma de visualizar a nossa existência, tudo que está ao redor. Que a visualização seja positiva sempre, né? E isso precisamos de nos esforçar. Por quê? Porque a mente é poderosa e Deus nos deu uma fonte de energia para que pudéssemos comandar em favor de nós mesmos, como também como consequência e benefício dos outros. Vamos usar essa fonte tão maravilhosa que Deus nos dá, né? Então, seja caridoso com você mesmo, né? O próprio Mestre Jesus já nos educava, nos ensinava, e diz que é educando os nossos pensamentos. Só assim estamos praticando a caridade conosco mesmo, e o Mestre Jesus lhe ajudará na cura das suas enfermidades, por nos instruir no que deve fazer com as suas forças mentais. E quais são essas instruções? Incrível que pareça,
Essas instruções são as mudanças das nossas atitudes. Uma das primeiras mudanças é uma coisa tão simples, porém difícil de praticar: perdoar aos que lhe ofendem. É a palavra de Jesus. É difícil, com certeza. E orar pelos caluniadores e abençoar aos que lhe odeiam. Poxa, então são os nossos inimigos que a gente tem que perdoar, a gente tem que compreender, a gente tem que aceitar. Não no sentido de ser muito submissa, passiva, boba, não nesse sentido. É no sentido de ter compreendido o verdadeiro significado do amor interno. É só assim que nós podemos ativar o amor que está aqui, já subjaz na nossa alma. Então, nesse trabalho de amor, é gerado em seus corações o amor pelos seus inimigos, apontando-lhes o caminho do equilíbrio. Só assim nós podemos encontrar esse caminho. A mente é fonte de luz, muito capaz, se bem usada, né, claro, de se converter em saúde. Estejam atentos como pensam, porque os pensamentos são sementes que passam a semear no campo das mentes, tornando-se responsável pelo que acontecer. Então é uma sementinha, né? Todos os pensamentos, se são bons, vão nascer bons frutos. Se não, o contrário, nós acabamos nos deparando com desequilíbrio. A natureza dos pensamentos, que parte de cada um de nós, é de ordem divina. Os pensamentos têm o poder de curar, como de adoecer, de elevar, como de influenciar para o ambiente menos digno, quer dizer, um ambiente que não é bom para nós. Então, nestas semanas, vamos fazer a reflexão sobre essa questão do nosso pensamento. Vamos vigiar muito sobre os nossos pensamentos que nós estamos tendo durante a semana. Fé e equilíbrio em todas as direções. Encerramento. Então, neste momento, vamos serenar a nossa mente, o nosso coração, e vamos num só pensamento de amor e bondade agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores que se encontram aqui nos auxiliando, nos amparando, para que possamos receber em nossos lares os fluidos que tanto necessitamos. Senhor, permita que os vossos mensageiros possam nos assistir em mais um encontro virtual e que possamos sentir as vibrações dos nossos companheiros, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, que sempre estão presentes em nossas vidas. Que sejamos receptíveis às instruções e sugestões dos bons espíritos, que os nossos socorristas espirituais, médicos, enfermeiros, possam amparar a todos esses irmãos que hoje passam por dificuldades. Ilumine, Senhor, os nossos corações, para que possamos formar uma corrente universal de fluidos, de esperança, união, paz, resignação, confiança, amor e fé. Obrigado, Pai, por podermos estar encarnados hoje em Teu nome. Te agradecemos por todas as oportunidades que nos foram dadas para continuarmos a nossa caminhada e assim nos tornarmos pessoas melhores. Senhor, instrui-nos ainda que mudemos o nosso padrão mental, trocando o pessimismo pelo otimismo, a tristeza pela alegria, o medo pela coragem e principalmente a desesperança pela certeza de que os desígnios do Pai irão se cumprir, evoluindo o nosso planeta na escala evolutiva para o mundo de regeneração. E assim vibremos pela perfeita harmonia cósmica, vibremos pelo nosso planeta Terra, envolvendo-o em luzes coloridas, em nossos melhores sentimentos e pensamentos.
Vibremos pelos governantes, chefes de Estado, diplomatas e todos aqueles que detêm o poder de decisões, para que sejam iluminados por Jesus e tomem decisões sensatas e sempre visando o bem comum. Vibremos pelo nosso país, o Brasil, envolvendo-o em equilíbrio, amor e confiança. Vibremos por todos os enfermos do corpo físico e da alma, para que possam alcançar dentro do possível o alívio, o remédio, o tratamento e a cura. Vibremos pela equipe médica e de enfermagem, oferecendo a nossa gratidão. Vibremos pelas crianças e pelos jovens, para que tenham uma orientação positiva. Vibremos pelos desesperados e pelos que pensam em abreviar a própria vida, para que tenham a chama da fé acesa, por uma centelha que seja, para que possam ter o coração aquecido e a mente iluminada, possibilitando vislumbrar um horizonte com esperança. Vibremos pelos desempregados e inspira-nos, Pai, a acharmos melhores condições para que possamos renovar os antigos padrões. Vibremos pelo Recanto de Interlagos, para que possa cumprir sua missão de farol a iluminar o planeta, levando luz, amor, paz e confiança. Vibremos por nossos lares, envolvendo-os em proteção e luz, e pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. E assim, vamos tomar a nossa água fluidificada.